o conceito de empregado? É de extrema importância que você conheça exatamente qual é o conceito de empregado, porque nós sabemos que há muitos personagens dentro de uma empresa que atuam nas atividades de uma empresa. Por exemplo, estagiário, menor aprendiz, autônomos, sócios, fornecedores, clientes, entre outros. Então, é de extrema importância que você conheça, em primeiro lugar, esse conceito, essa descrição, essas características daquele personagem que está inserido no ambiente empresarial e que possa ser caracterizado como funcionário. Para que um colaborador seja considerado um empregado, é necessário que o mesmo preencha 5 requisitos básicos. Então, são 5 os requisitos que um profissional deve preencher, que uma pessoa deve preencher para ser considerado um empregado dentro da empresa. Quais sejam? Continuidade. O colaborador prestará serviço de forma contínua, em horário pré-estabelecido pelo empregador. Então, esse requisito aqui, olha, da continuidade, ele diz que essa pessoa, ele vai prestar serviço continuamente. Ou seja, todos os dias essa pessoa vai estar na empresa. Ou no caso de home office, essa pessoa vai estar trabalhando todos os dias, mesmo remotamente, mesmo em home office. Ela vai prestar o seu serviço, ela vai prestar conta da sua produção, enfim. Mas todos os dias, continuamente, ininterruptamente, essa pessoa vai estar trabalhando. Subordinação. O colaborador, ele deve obedecer às ordens de seu empregador ou representante legal. Isso significa que essa pessoa, além da continuidade de estar na empresa continuamente, ininterruptamente, ela também tem um chefe, um patrão. Ela tem alguém para quem ela presta contas, digamos assim, ela dá satisfação a respeito da sua atividade. Então, se você tem um chefe, se você tem um patrão, se você tem uma pessoa a quem você deve se reportar, um superior, essa é uma característica de empregado. Onerosidade vem do ônus, ou seja, o colaborador prestará serviço ao empregador mediante pagamento de um salário. Temos aqui o terceiro requisito para se caracterizar um empregado, que é justamente a onerosidade. Esse empregador, esse patrão, ele vai te pagar um salário. Então, existe aí o elemento onerosidade. Você presta serviço para o seu patrão, para o seu empregador, de modo geral, para que essa empresa, essa pessoa, esse seu empregador, ele vai te pagar por esse serviço. Então, essa é mais uma característica que define um empregado. Pessoalidade. Apenas o funcionário poderá, em relação ao empregador, prestar o serviço contratado, ainda que seu irmão ou primo seja qualificado. A pessoalidade diz que só o empregado, só a pessoa contratada é que está qualificada para exercer determinada atividade. Ou seja, se você é contratado para ser o especialista de uma determinada empresa, o especialista de departamento pessoal de uma determinada empresa, é só você que pode executar, que pode exercer essa função que lhe foi confiada. Você não pode, por exemplo, mandar o seu primo fazer isso no seu lugar. Você não pode mandar o seu irmão, seu pai, sua mãe, sua esposa. Não. Quem tem que ir é você. Ou seja, tem que haver aí o elemento pessoalidade. Você tem que exercer, você tem que executar essa atividade pessoalmente. Alteridade. O colaborador, ele presta serviço por conta, sem assumir qualquer risco em relação à dificuldade financeira da empresa. Ou seja, pode até ter participação nos lucros e resultados, mas nunca nos prejuízos. Ou seja, quando um empresário ele monta uma empresa, toda a responsabilidade, todo o risco do negócio pertence a ele. Um funcionário jamais assumirá junto com ele esse risco. Portanto, a alteridade, esse requisito da alteridade, ele diz que o empregado, que é essa pessoa que é empregada, ela pode até participar nos lucros, mas nos prejuízos, não. Não importa se a empresa que você está trabalhando apresenta problemas financeiros, apresenta dificuldades financeiras. Você não tem nada a ver com isso. O empregado, o funcionário, ele não tem nada a ver com isso. Ele vai trabalhar e vai receber o dele, saia de onde sair. Esse é o requisito da alteridade. Eu preparei aqui para você também um quadro comparativo, ou seja, comparando o empregado com outros tipos de colaboradores e apresentando algumas características do empregado. Me acompanhe. Aqui eu tenho categoria empregado, autônomo, estagiário e temporário. No caso do empregado, ele tem trabalho. Sim, há trabalho. Salário, há salário. Subordinação, há subordinação. A habitualidade, há habitualidade. Você pode ver que praticamente não. Todas as características são
são atribuídas à pessoa que se caracteriza como empregado. A principal característica do empregado é justamente o vínculo empregatício. O empregado, de todos esses que são apresentados aqui, de todos esses tipos de colaboradores que são apresentados, é o único que apresenta essa característica de vínculo empregatício com o empregador. No caso do autônomo, por exemplo, há trabalho e ele recebe honorários. No caso do autônomo ainda, há salário? Não há salário. Ele vai receber honorários. Ele não tem aí a figura do salário. Subordinação? Não há. O autônomo não está subordinado a ninguém. Ele é um autônomo. A habitualidade? Existe a autonomia. Não existe aí para o autônomo a habitualidade. Ou seja, ele não precisa ir à empresa todos os dias. Então existe aí a autonomia. A característica do autônomo é a eventualidade. Isso significa que ele vai à empresa eventualmente prestar o seu serviço. E o estagiário? Trabalho como aprendiz, ou seja, o estagiário ele está lá mais para aprender do que para trabalhar efetivamente. Esse trabalho que ele realiza, esse trabalho que ele executa, ele se identifica mais como um trabalho para que ele treine, ponha em prática tudo aquilo que aprendeu lá na escola. E com relação a salário, ele não tem salário, ele tem um bolsa auxílio, que é um valor que ele ganha para auxiliá-lo para possibilitar que ele permaneça na empresa, meio que pondo em prática as suas habilidades aprendidas na escola ou na faculdade. Ele recebe aí um bolsa auxílio para ajudá-lo nessa empreitada, digamos assim, para ajudá-lo nessa fase da vida dele. Porque quando ele sair de lá, quando ele deixar de ser um estagiário, que ele vai partir preparado, evidentemente, para a vida profissional, vai partir para o mercado de trabalho. Enquanto isso, ele recebe apenas o bolsa auxílio para estimulá-lo a realizar esse trabalho, dar uma ajuda de custo de transporte e alimentação para ele. Lembrando que no caso do estagiário, algumas empresas nem oferecem nenhuma ajuda de custo. A vantagem que ele tem é apenas o aprendizado, é pôr em prática aquilo que ele aprendeu tanto na escola quanto na faculdade. Subordinação. A subordinação nem sempre existe. Nem sempre o estagiário está subordinado a um superior. A habitualidade, sim. A habitualidade porque nos contratos geralmente se estabelece que esse estagiário deve estar na empresa todos os dias. E qual a principal característica do estagiário? A intermediação do estudante no mercado de trabalho através do estágio. O temporário. No caso, há trabalho? Sim. Há salário? Há subordinação? Há habitualidade? Também. Veja que o temporário, ele se parece muito, inclusive, com o empregado, porque, na verdade, o temporário, ele é um empregado, só que ele é um empregado temporário. Esse empregado, ele tem um contrato por prazo determinado. Geralmente, ele tem a seguinte característica: intermediação de terceiros. Uma agência de emprego, por exemplo, essa agência de emprego, ele cede esse empregado temporário à empresa para que ele resolva alguma pendência de natureza temporária da empresa. Por exemplo, uma empresa de construção civil que está construindo um prédio, ele pode contratar empregados, funcionários temporários para terminar aquela obra. Quando a obra termina, esse empregado é dispensado. Então aqui é o quadro comparativo do empregado com outros tipos de colaboradores. Eu vejo você na próxima aula. E para você que está fazendo este curso de departamento pessoal pelo nosso canal no YouTube, eu quero te dizer que este treinamento é parte integrante do nosso treinamento completo de especialista em departamento pessoal. Eu quero oferecer a você o nosso treinamento completo que vai transformar você em um genuína especialista em departamento pessoal. Você vai dominar o mercado. Neste treinamento você tem tudo e muito mais que precisa saber, que precisa conhecer para se transformar num genuína especialista em departamento pessoal. Não perca tempo. Clique no link na descrição, conheça a nossa página que vai explicar para você com detalhe como funciona o nosso treinamento de especialista em departamento pessoal. Estou esperando por você. E para você.